Próxima aqui, vamos falar de Portugal. Portugal anunciou aí um endurecimento na sua política migratória, com novas medidas que afetam diretamente brasileiros residentes. Uma polícia especializada em estrangeiros, a UNEF, foi criada para fiscalizar a presença de pessoas em espaços públicos, podendo exigir documentos e promover detenções. Ao mesmo tempo, o parlamento aprovou um pacote anti-imigração que eleva o tempo necessário para requerer a cidadania, de 5 para 7 anos, para lusófonos, e restringe vistos de trabalho só para profissionais de alta qualificação, entre outras mudanças. Muitos imigrantes relatam dificuldades para renovar documentos, atrasos da agência migratória, a AIMA, e temor de deportação. Casos recentes envolvem separações familiares e prisões em centros de detenção. É importante que o mundo saiba que acabou a política de portas escancaradas, disse o ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro. Os brasileiros são a maior comunidade de imigrantes de Portugal. São 513 mil pessoas, segundo o Itamaraty, o que equivale a 1/3 dos estrangeiros vivendo no país. O número não inclui os ilegais. E aí, professor Rogério Melo Franco, como é que você vê essa situação? Movimentos como movimentos de extrema-direita, conservadores aí falando em remigração, né, que é devolver esses povos aí e tornar Portugal uma terra só com portugueses. O que você acha de tudo isso, professor? Eu acho que Portugal tem uma situação idílica, é o sonho de muitos países terem a situação que Portugal tem, porque você tem imigrantes que são praticamente da sua própria cultura e que falam nativamente a sua própria língua, é uma situação muito rara, sabe? E o principal grupo de imigrantes deles são de descendentes de portugueses mesmo, são brasileiros, né? Que falam português, que são católicos, né? Ou cristãos, no mínimo. Então, assim, é muito diferente de uma situação como a Alemanha, com que recebe muitos turcos, ou, né, a França, que recebe muitos marroquinos. Então, assim, eu acho isso muito curioso. Sempre vou achar estranho, né? Porque quando eu penso, né? A Itália também, né? Recebe muitos brasileiros que são descendentes de italiano, também é uma cultura parecida. Nesse caso, não é a mesma língua, mas é uma cultura bem semelhante. Eu tenho certeza absoluta, tem país que, sabe, faria qualquer coisa para ter essa situação. A gente vê o choque cultural acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Se os mexicanos tivessem uma cultura mais parecida com a dos Estados Unidos, esse choque cultural seria muito mais ameno, que é o que acontece em Portugal, que é o que acontece em boa medida na Itália, né? Não são os brasileiros que estão indo para Portugal e para a Itália que estão, sabe, digamos, mudando radicalmente a cultura deles. Não está acontecendo isso, sabe? A gente vai lá e é mais fácil um brasileiro, né, ficar mais aportuguesado do que o brasileiro ir lá e, pô, né, criar um puta samba, né, uma indústria bizarra de, sei lá, de carnaval. Não vai acontecer, sabe? Os brasileiros são, como a gente, né, tem não muita proximidade proximidade a capacidade do brasileiro de ligar uma JBL, amigão. Nunca duvide, por favor. Isso pode ser, é verdade. Mas, para ser sincero, até seria bom, né, para eles, mas assim, porque o Diego falou os números, eu fiquei impressionado, eu achei que era muito mais, sabe? Pô, é um país, a gente tem que entender isso, tem 10 milhões de gato pingado naquele país. Nossa, esses 10 são os milhões. residentes, né, professor? São os residentes, né? Pode ser, mas que fosse 1 milhão, que é o dobro do que você falou. Se fosse 1 milhão, ia ser 5% da população, sabe? Não é tão grande coisa assim para um país tão minúsculo como Portugal. Eles precisam de Todo gente. mundo se concentra nos grandes centros, né? Lisboa, no Porto, também não espalha tanto, né? Mas Isso é será que não é verdade. porque eles são. Eu acho. Vai ser no achismo, tá? Informações tiradas da minha parte traseira. Eu acho que eles são racistas. Eu acho. Com negros ou pardos. Eu acho que se você chegar lá e for Portugal? branquinho. Muito. Então, se você for branquinho, papapá, eles não vão falar muita coisa, mas se você tem a cara do nosso famoso brasileiro,
Mas houve ali até a pandemia ali, muitos ricos começaram a sair do Brasil. Depois aquelas passeatas de 2013 ali, começou um movimento muito grande de brasileiros saindo do Brasil. Portugal, obviamente, Estados Unidos, né? E Portugal, um destino pela facilidade, pela língua e tal. Então, muitos ricos brasileiros começaram a emigrar para Portugal. E houve uma onda gigante de reclamações de portugueses com comportamento, trabalhadores, né, da indústria de serviços aí, com o comportamento dos ricos brasileiros, né, muito mal educados, muito pedantes, né, muito exigentes aí. O rico brasileiro é complicado também. Mas é isso aí, né? A gente precisa admitir que esse é o mundo de hoje. O dinheiro não tem origem, o dinheiro não tem nacionalidade. O meu dinheiro, quando ele é convertido em dólar, ele vale, né, em termos de dólar, a mesma coisa de quem outra pessoa que converte também para dólar. Então, assim, o dólar é o dólar. Foda-se de quem veio. E se você coloca, né, tanta importância nisso, eles têm que aceitar que o brasileiro vai para lá, rico, eles precisam dessas pessoas, inclusive porque eles não conseguem nem penetrar as esposas deles, né, para ter filho, né? Aí fica foda, né? Não fazem o mínimo, né? Aí eles precisam da gente mesmo, o que vai fazer, né? A gente vai receber cartas. Não sei, a gente, pô, juro, tamo de pé aí, tá. Me avisa aí se cortou a live aí, me manda um WhatsApp. Mas, enfim, vamos. Esse lance falando sério, da polícia pegando gente na rua e tudo em Portugal é inédito, né? É um negócio até assustador, assim. Eu tive em Portugal nos últimos 2 verões aí, meu irmão mora lá, e vários casos, assim, como a Sara falou, de preconceito e de gente sendo perseguida e andando por lá. Eu pegava muito Uber lá e muitos brasileiros. Tem muito paquistanês também. O professor falou: pô, Portugal tem uma situação privilegiada de receber os brasileiros que já falam a língua e tem uma cultura similar, mas o número de paquistaneses e islâmicos cresceu muito também em Portugal, muito, muito ucraniano também, refugiado. Mas os paquistaneses até dominam algumas indústrias já agora, também muito indiano, sabe? Então, isso, um país tão católico, né, tão cristão quanto Portugal, existe um choque cultural também nesse sentido, como a gente já vem falando aqui há um tempão, né, na Europa toda. É um problema também, mas os brasileiros que eu encontrei lá, e eu sou muito conversador, né, falavam assim, quando eu falava que morava nos Estados Unidos, eu queria ir para os Estados Unidos, mas não deu certo e tal. Então, muita gente que migra para Portugal queria vir para os Estados Unidos, mas não teve condições aí de vir legalmente, né, um pouco mais burocrático, e aí optou por Portugal. E eles falam, porra, aqui é trabalhar para sobreviver, meu. O cara fazia Uber lá 14, 15, 16 horas por dia ali para pagar a conta, meu. Os caras falam, a gente sabe que para ganhar dinheiro é nos Estados Unidos, tal. Também não é uma verdade absoluta, não é a história de todo mundo, mas realmente tem mais oportunidades, né? Tem mais dinheiro, tem mais, dependendo da região que você for, os Estados Unidos, não dá nem para comparar, né? Portugal realmente por isso que ir para Portugal ilegalmente é meio foda, cara. Meio foda, porque você não vai ter boas oportunidades. O meu irmão já vinha me falando, aqui os caras sem a residência, sem os documentos apropriados, não estão conseguindo nem alugar um lugar para morar. Tem que alugar um quarto, morar na. Porque tem a pressão, né, da organização supranacional que é a União Europeia. Então, eles também fiscalizam cada um dos países, entendeu? Então, não é só o que pensa o governo, né, português. Isso não é suficiente, né? Precisa chegar num acordo com Bruxelas, né? E eu acho que tem uma questão que é difícil, né, na economia da União Europeia, que né, a moeda comum é um problema para países como Portugal, que é um país muito pouco industrializado, né, com mão de obra que não tem altos salários. Então, chega os ingleses. Vocês lembram? Isso há uns 30 anos atrás, eu lembro,
que o Brasil exportava muito dentista para Portugal. Vocês lembram disso? Eu tenho um primo que mora lá faz uns 30 anos que ele mora lá e ele é dentista lá. E eles literalmente exportavam. Ele falava, cara, não tem dentista em Portugal. Não tem. Ia de monte, cara. Ia de vários. Os caras se formavam e já ia para Portugal. Vocês lembram disso? Sim. Hoje tem muito profissional de TI indo para Portugal. Muitos mesmo, tem muitas oportunidades. E os portugueses mais qualificados, muitos estão na Suíça, né? Tem uma grande comunidade portuguesa na Suíça, né? Eles vão para outros países também. Então é uma coisa meio, né? Fica aí esse troca-troca aí. Mas agora o governo, eu não sei exatamente, cara. Eu acho que tem muito a ver com essa questão dos islâmicos, vou ser bem sincero para você, tá? Tudo bem que estão pegando alguns brasileiros e tal, mas acho que não é bem esse o alvo, porque é uma onda, né, que tá acontecendo na Europa. A Europa abriu as portas e agora está tentando fechar. E aí, quando você quer fechar rápido aí a torneira e mandar muita gente que chegou nos últimos 20 anos, você quer mandar embora em 6 meses, é difícil, né? Custa muito caro. Eu gostaria de acreditar nisso também, né? Que é mais por causa de outros tipos de imigrante. Mas eu vi algumas coisas bem assustadoras. Um cara que, tipo, né, tava oferecendo dinheiro para quem matasse brasileiro lá em Portugal. Não, O cara eu foi vi preso. também. Esses dias saiu um vídeo de um cara falando para a câmera, ele estava dentro de um carro, para cada português que você brasileiro que você matar, você me manda o comprovante que eu te mando o dinheiro que você matou. Um negócio assim, cara. Bizarro, sabe? Bizarro. E assim, eu disse acredito em relação ao governo, tá? Eu tô mais pensando na questão do governo até por ser supervisionado pela União Europeia. E esse é um problema do continente nesse momento. Agora, a população, a Sara citou no início do comentário dela, tem razão. Existe um preconceito muito grande com brasileiros, e especialmente com alguns tipos de brasileiros, né? Então, isso é real também. É tão assustador. Quando eu penso na cultura portuguesa, eu fico Mulher um pouco impressionado. Bigode, eles não gostam. Mulher sem bigode, cara, você. Que dupla, hein, meu? Mas sem bigode com todos os dentes na boca, rapaz. Aí não, aí passou do limite. Mas assim, eles realmente preferiram ter uma cultura, né, modorrenta, né, que não faz nada, né, a cultura deles está dormente faz um século, né, do que se apropriar um pouco da cultura do Brasil. É uma coisa muito impressionante. Eles não começaram a fazer novela, eles não fazem samba, né? Quando a gente pensa, né, no rock, por exemplo, é algo que eu acho muito engraçado, se você for ver, né? O rock é uma invenção americana. Os ingleses pegaram para eles num nível o rock que, assim, tem muita gente que deve achar que rock é uma invenção inglesa, né? Porque de tanto que eles... O rock inglês é igual sushi no Brasil. Sushi no Brasil é melhor que no Japão. A pizza em São Paulo é melhor do que na Itália. O rock inglês é isso. Apesar que rock americano também tem muita coisa boa, mas eu concordo. Tem, mas eu acho que o inglês, pelo tamanho da Inglaterra e o que eles produziram, e pelo tamanho dos Estados Unidos, o que eles produziram, os ingleses saíram melhor nessa proporção aí. Na questão do rock, sim. Minhas duas bandas favoritas são The Who e Led Zeppelin, cara. Então, Led Zeppelin, cara, pelo amor de Deus. Tá louco, cara. Rolling Stones, The Beatles, Pink Floyd, isso é louco. David Bowie. Meu Deus. É verdade que é tudo meio concentrado, né, em 2 décadas, mas é verdade. Eu acho que assim, e a gente não ouve falar de Portugal começou a fazer samba, nossa, tipo, por exemplo, né, Bossa Nova, que foi um fenômeno, né, de febre no mundo, tal, eles não começaram a fazer Bossa Nova, né? Então, assim, eles preferem realmente ter uma cultura... Bossa Nova com aquele sotaque vai ficar horrível. Ai, perdão, vai ficar muito ruim. É foda, né? Que bom, né? Que bom que eles não estão fazendo. É o que tem lá, o fado, né, cara? Que bom! Cara, deixa isso aí, tem coisas que não tem que ser criadas, cara.
Que era? Você lembra que era aquele Sambô, lembra? Sambô cantando. Era de Ribeirão. Deixa eu ter orgulho. O Sambô. Pô, aquilo é um crime, cara. O Sambô foi criado em Ribeirão e por um cara que tinha um estúdio de gravação de áudio. E a gente, tipo, já fui lá no estúdio dele, porque eu trabalhava em agência de publicidade, pô, fazer jingle, tudo lá no estúdio desse cara. Aí um belo dia falaram: vocês estão sabendo que eu não sei o que lançou o Sambô? Aí eu, porra, que Ele não foi preso? né? Ele não foi preso. Né? Eu, minhas amigas, mano de Deus. Ele não foi preso, esse cara. Sunday, Bloody Sunday. É mesmo, isso. Um pandeiro. Falei, mano, vou me embora daqui. Esse cara ficou louco aí, meu. Animal. Só o fato da gente conhecer ele, pô, mostra aí que o cara era bem conectado, hein? Tá louco. O Baroque tá rindo aqui do furúnculo do Tarcísio, furúnculo facial. Meu Deus do céu. Ele teve carbúnculo, né? Carbúnculo é o upgrade, né? Berne. O cara teve berne na cara. Deixa o Tarcísio, cara. O Fiz Chapinha, devolvam o nosso ouro, é verdade, hein? Devolvam. Mas tá lá na Inglaterra, não tá? O Dom João perdeu tudo, né? O ouro no Brasil já está totalmente... Dom João perdeu tudo. Coitado. O Baroque aqui. Na sala tá aquela sala do Trump lá, dos 24 quilates. Com certeza tá lá no Salão Oval. O Baroque, quando falou de rico, lembrei da Luana Piovani. Bem lembrado, Luana Piovani, um belíssimo exemplo. Apesar que ela trabalha nos restaurantes, ela canta, né, nos restaurantes aí. Não por necessidade, quase mataram a gente. O Cadu, alguém falou aqui que ela deve ter, o professor deve ter sido. Pô, ela tá ferrada, hein, cantando em restaurante, que fase. Pô, acabaram com o professor, ela é multimilionária, ela faz isso por prazer, para um público seleto, não sei o que. Eu falei, tá bom, então. Ela paga o caldo verde dela desse jeito, ela acha que engana quem? Sabe? Não, de novo não, cara, calma aí, pô. O fã-clube da Mas eu acho que pior para eles foi a Maitê Proença. Esse cara é louco, cara. O cara não tem juízo, não. Papagaieira. Pior do que a Luana. Universitário. Esse é o nível da nossa educação.